Quantas maravilhas nós temos conhecido de Jesus, né? Ele é maravilhoso. Nesse processo de conhecer melhor Jesus, hoje nós vamos vislumbrar um Jesus que é mestre, é exemplo, ele é modelo, é cabeça da igreja. Nesse corpo místico que nós somos, Jesus é a cabeça. Então, nesse livro que eu estou me inspirando para falar de Jesus, nós vamos entender como surgiu a autoridade de Jesus para ensinar a fazer todas as coisas. Ensinar e fazer todas as coisas. Porque Jesus teve uma graça muito especial, ele recebeu muitas coisas para poder ser esse mestre maravilhoso que ele foi. Ele era o mestre dos mestres. Então vamos ver o que está escrito nesse livro. Jesus é verdadeiramente a cabeça ou chefe de toda a igreja. Da igreja do céu, da igreja da terra e do purgatório. Nesse corpo místico, o papel da cabeça é dominar todo o corpo. A sua perfeição é maior que a dos outros membros do corpo, porque reúne todos os sentidos internos e externos. Abrange as funções vitais que dependem do cérebro. O poder da cabeça, enfim, consiste em comunicar aos outros membros, por ela governados, a força, a sensibilidade e o movimento. É para significar esse poder efetivo e esse papel dominante que Deus colocou a cabeça na parte mais alta. Foi por isso que ele colocou a cabeça em cima. E lhe deu a plenitude sobre todo o resto do corpo. E todos nós recebemos os benefícios dessa plenitude. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo tinha por companheira todas as virtudes que aperfeiçoam as faculdades da alma. Recebeu todas as virtudes possíveis e imagináveis em grau máximo. Juntamente com as virtudes, ele recebeu os dons do Espírito Santo, que ornaram a alma santa de Jesus. Nosso Senhor teve também o dom dos milagres, o dom das profecias, o dom do conhecimento perfeito dos princípios da ciência, o dom das línguas e o de explicar com perfeita clareza os mais profundos mistérios. Jesus é a fonte da nossa salvação e pela plenitude da graça santificante é o nosso chefe, nosso mestre. É Ele que nos ensina, Ele que nos inspira, Ele que nos mostra o caminho para Deus. Isso é que está escrito no livro, ok? Se vocês não entenderam alguma parte, porque é realmente muito profundo, vocês me perguntam que eu respondo lá nos comentários. Por tudo isso, Jesus podia ser chamado de mestre. Ele tinha tudo que precisava e muito mais para ser um mestre. Ele ensinou e liderou seus discípulos durante toda a sua vida aqui na Terra. E até mesmo depois que ele ressuscitou e subiu ao céu, ele continua ensinando aos discípulos. Ele usava de parábolas para que o povo humilde e sem letras pudesse entender suas mensagens. Ele fazia perguntas o tempo todo e ele conversava com seus seguidores ensinando sobre o reino de Deus e guiando as pessoas a uma vida de fé e de obediência. Então ele ia ao encontro das pessoas e falava para elas do reino de Deus e o que elas tinham que fazer para alcançar essa graça. Ele interpretava a lei de Moisés com propriedade, porque ele era Deus. E ele era uma autoridade como mestre religioso lá naquela época, né? Tinha algumas autoridades, né, que só elas que podiam ler, interpretar a lei de Moisés, então Jesus era uma dessas autoridades. Também foi visto como um mestre revolucionário, que questionava as normas e tradições estabelecidas na sociedade daquela época. Jesus foi um mestre revolucionário, ele não admitia injustiça e não admitia coisa errada. Então ele foi à frente ensinando as pessoas o que fazer corretamente, né? Não sendo injusto.
Jesus ensinou sobre o amor, sobre a compaixão, sobre o perdão e chamou as pessoas a seguir seu exemplo e viverem de acordo com os ensinamentos de Deus. Ele não só falava, mas ele fazia e falava para as pessoas seguirem o seu exemplo. As palavras e as ações de Jesus são estudadas e seguidas como modelo de vida desde daquela época até a eternidade. Na Bíblia, a palavra mestre, alguém chamando Jesus de mestre, aparece mais de 40 vezes ou mais. Muita gente chamando Jesus de mestre em várias situações diferentes. Não era a mesma situação, não. Eram pessoas em estado, em situação, em classe diferente, chamando Jesus de mestre. Lá em Mateus 13:54, é que fala isso, que Jesus foi o mestre de todos os tempos, ele foi o mestre dos mestres. Agora, nós vamos ouvir o que o Papa Francisco falou sobre o Mestre Jesus no domingo, dia 28 de janeiro de 2024, na hora do Ângelus. Vamos ver o que ele falou? Jesus ensina como uma pessoa que tem autoridade, revelando-se o enviado de Deus. Era diferente daqueles que ficavam lá pregando a palavra de Deus, mas não tinha experiência nenhuma e nem faziam o que estava falando. Né? Jesus tinha propriedade porque ele falava da vida dele mesmo. Jesus tinha e tem credibilidade plena. A sua doutrina sempre foi nova, era e ainda é. Ao mesmo tempo, Jesus revela-se poderoso também nas obras. Jesus fez muitas coisas. Até os espíritos maus reconhecem o poder de Jesus e o obedecem. Todas as vezes que Jesus se deparou com pessoas endemoniadas, o espírito que estava na pessoa reconhecia que ele era o Filho de Deus. A força de Jesus confirma a credibilidade do seu ensinamento. Ele não se limita ao pronunciar palavras, mas ele age. Ele fala e faz. Em sua missão terrena, Jesus revela o amor de Deus, seja com a pregação, seja com os vários gestos de atenção e socorro aos doentes, necessitados, viúvas, crianças e pecadores. Jesus nos comunica a luz que ilumina as estradas, até mesmo as mais escuras da nossa existência. Jesus é o mestre, é o amigo que nos indica o caminho e cuida de nós, especialmente quando precisamos mais. Que a Virgem Maria, mulher de escuta, nos ajude a fazer silêncio ao nosso redor e dentro de nós também, para ouvir, no meio do barulho das mensagens do mundo, a palavra mais crível que existe, a de seu Filho Jesus, que anuncia o sentido da nossa existência e nos liberta de toda a escravidão, inclusive a escravidão do maligno. Que Nossa Senhora nos ajude a ficar em silêncio e ouvir os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Como é lindo saber de todas essas coisas, né? E aí, tudo ficou claro? Vocês entenderam tudo? Conseguiram entender? Porque é profundo. Não é uma coisa qualquer, é bastante profundo. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque lá no comentário que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Então, hoje vamos fazer todas as orações. Lembra do que eu falei? É um tempo maior, são mais orações. Dá mais ou menos uma meia hora de oração. Então, programe-se para você poder fazer as orações com calma e entregando todo o seu coração para Jesus, para Maria, tá bom? E amanhã nós vamos ter mais uma experiência maravilhosa sobre Jesus. Até amanhã.